E aí, pessoal do nono ano, professor Fernando Rodrigues trazendo para vocês uma aula de história com slides sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa, a Conferência de Munique um ano antes da guerra ser deflagrada. Enquanto a Alemanha prosseguia com seu expansionismo, Grã-Bretanha e França mantinham-se neutras. A neutralidade anglo-francesa explica-se pelos resultados da Primeira Guerra e pela consciência de que ambas não teriam condições militares de vencer a Alemanha. É importante ressaltar que uma das bandeiras do expansionismo alemão era o combate ao comunismo, algo que interessava muito a esses países. Então, os dois grandes motivos da França e da Inglaterra apenas observar o expansionismo alemão e não fazer nada, primeiro era a superioridade militar alemã e segundo porque a Alemanha seria uma barreira natural e política de proteger a Europa Ocidental da penetração das ideias do comunismo soviético. Para negociar os atos de anexação que estavam ocorrendo, os governos da Itália, França, Grã-Bretanha e Alemanha reuniram-se na Conferência de Munique em setembro de 1938. Ao final da conferência, a Alemanha conseguiu um acordo que permitiu a integração dos Sudetos, região ocidental da Tchecoslováquia. Pouco tempo depois, Hitler ocupou o restante da Tchecoslováquia. Então, a Conferência de Munique ele foi interpretado pelo governo alemão como uma grande vitória, e isso acabou motivando o governo nazista de continuar o seu avanço a favor da anexação de países que estavam ali no entorno. Para a Alemanha, o resultado da Conferência de Munique representava uma grande vitória e impulsionava o país para outras conquistas. Então, olha o mapa. Está aí a Alemanha avançando primeiro em março de 1938, ocupando a Áustria. Outubro de 1938, logo após a Conferência de Munique, sendo confirmada a posse dos Sudetos da Tchecoslováquia à Alemanha. Em março do ano seguinte, Hitler ocupa o resto do país e em setembro de 1939, Hitler ele ocupa a parte ocidental da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, se perguntarem para vocês quando a Segunda Guerra começa quando o exército nazista ocupa a Polônia. Eclosão da guerra. Após as anexações do território tcheco, a Grã-Bretanha e a França começaram a se preocupar com os avanços de Hitler. A Grã-Bretanha e França propuseram à Polônia um acordo de total apoio em caso de invasão alemã, justamente para que essa expansão alemã, garantida até pela própria Conferência de Munique, não ocasionasse em uma série de invasões em que a Alemanha pudesse se dirigir a um confronto contra a França e a Grã-Bretanha. Enquanto isso, os governos da Alemanha e da União Soviética reuniam-se com frequência. Por quê? Os soviéticos, por sua vez, acreditavam que em caso de guerra seriam os únicos a enfrentar o exército alemão, porque no continente europeu as duas grandes potências militares eram a Alemanha e a União Soviética. A aproximação de Hitler e Stalin
gerou um pacto entre os governantes, chamado de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, assinado em 1939. Então, esse pacto ele é uma chave importantíssima para a gente compreender mais à frente o fracasso da intenção expansionista alemã bem além das fronteiras da Europa. Pelo acordo, alemães e soviéticos dividiriam a Polônia e daí está a eclosão da guerra. Enquanto França e Grã-Bretanha apoiam a independência da Polônia, ali por debaixo dos panos Hitler e Stalin, eles acordam entre si a divisão da Polônia. A parte ocidental seria ocupada pelos alemães e a parte oriental da Polônia seria ocupada pelos soviéticos. Planos de Charge. Esse pacto de não agressão entre Alemanha e União Soviética foi registrado com essa charge muito famosa, que é o casamento entre dois ditadores sanguinários, o Hitler, nazista de extrema direita, e o Stalin, soviético de extrema esquerda. E aí também a falsa declaração de não agressão entre os dois, estando os dois prontíssimos para um grande confronto militar que vai acontecer nos anos que se seguem. Declaração do conflito. Hitler, que desacreditava na intromissão da Grã-Bretanha e da França, decidiu invadir a Polônia. Então a Grã-Bretanha e a França não representavam perigo militar para a Alemanha, e o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética garantia que a única potência militar que poderia levar a Alemanha a uma derrota estava lá no seu cantinho com a Polônia Oriental, enquanto Hitler ocupava a Polônia Ocidental. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram as fronteiras polonesas, dando início à Segunda Guerra Mundial. No entanto, a Grã-Bretanha e a França não ficaram inertes à situação e, 2 dias depois, declararam guerra contra a Alemanha. Isso é muito curioso, que apesar de reconhecer sua inferioridade militar, elas tiveram a coragem de declarar guerra a Hitler. Assim teve início a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros movimentos alemães, lógico, depois da ocupação da Polônia. Em menos de um ano, cerca de 400 mil poloneses foram levados à Alemanha para trabalhar em situação desumana, coisa que eu contei em aulas anteriores, em que a construção do Terceiro Reich alemão, o Terceiro Reino, era baseado num conjunto de ideias nacionalistas de supremacia racial e também de superioridade nacional, em que a Alemanha, ao passo que ocupava os países, transformava seus habitantes em trabalhos praticamente servis e, sem nenhum apreço à vida humana, poderiam fazer o que eles quisessem. Toda a riqueza, seja industrial, mineral ou qualquer outra, era tomado dos povos anexados e distribuído entre os alemães. O grande plano, futuramente, era que a Alemanha conseguisse construir um grande império em que alemães de todas as partes pudessem se reunir numa grande nação germânica e que, além disso, controlasse todas as riquezas dos povos anexados. Isso é chamado também de pan-germanismo, ou seja, a união de todos os germânicos numa grande nação. Percebendo a superioridade alemã, em 1940, com a tática de guerra relâmpago,
E isso é interessante porque Hitler ele dominou muito rápido praticamente toda a Europa, e a forma que ele conseguiu isso foi ataques aéreos, bombardeios pesados a partir de aviões de guerra. Em seguida, os tanques e outros veículos de guerra iam abrindo caminho por terra. Logo atrás vinha o exército alemão conquistando palmo a palmo através da violência e característica de qualquer guerra. Então, era muito rápida a conquista porque a tecnologia usada na Segunda Guerra Mundial ela era novíssima e impressionou outros países graças a essa superioridade militar dos alemães. Então, com essa guerra relâmpago, Hitler ordenou a invasão da Dinamarca, da Noruega, da Bélgica e da Holanda. O objetivo de tantas ações expansionistas era criar uma base ofensiva. Contra quem? Justamente contra Inglaterra e França. Se observarmos no mapa, a conquista da Dinamarca, da Noruega, da Bélgica e da Holanda formou uma grande passarela que ligava a Alemanha ao norte da França e ao litoral da Inglaterra. Ainda em 1940, munidos de um intenso arsenal militar, os alemães atacaram a França e venceram rapidamente, mais uma vez usando a guerra relâmpago. A França praticamente não resistiu e caiu diante do exército nazista. A França rendeu-se a Hitler e assinou o armistício com a Alemanha. Assim, o país dividiu-se em dois territórios. No norte, incluindo a capital Paris, submetido diretamente ao controle alemão, e no sul, administrado por um governo colaboracionista que ficou conhecido como República de Vichy, liderado pelo general Henrique Felipe Pétain. Então, mesmo sendo dividido em duas áreas, acabou que a França estava inteira sob o domínio dos nazistas, porque ao norte era controlado pelo exército nazista diretamente, e ao sul o governador, o general Pétain, ele era um colaboracionista com a ocupação nazista. Que tal, a partir disso, construir uma linha do tempo das invasões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? Isso vai facilitar para vocês observarem o quanto Hitler foi rápido na invasão dos países europeus. Então, olha só, a Alemanha está aqui no centro, chamado de Reich alemão. Toda essa parte azul escura foi o período de anexação antes da Polônia. Nas áreas azuis mais claras você tem as invasões, as anexações de Hitler, ou então a rendição de países antes de uma invasão. A parte vermelha temos a União Soviética, que não estava ocupado até 1942, e a parte verde, terras britânicas, seja no Oriente Médio ou na própria Grã-Bretanha, e na parte cinza, os países neutros. Ofensiva finais da Alemanha. Na Grã-Bretanha, a Royal Air Force, ou Força Aérea Real, e seus radares modernos, que conseguiram antecipar aos bombardeios da Força Aérea Alemã, causando inúmeras baixas à Força Aérea da Alemanha, foi responsável pela primeira grande derrota do exército nazista. Na cabeça de Hitler, ele venceria a Alemanha rapidamente, visto que a Alemanha estava preparada para uma guerra aérea,
mas também não contava que a Alemanha também estava pronta para tal, usando radares desenvolvidíssimos para a época. Os controladores ingleses acabaram antecipando-se aos bombardeios da Força Aérea Alemã e acabando uma destruição quase que total dos aviões envolvidos nessa batalha. Porque a Alemanha ela optou por uma guerra no ar, porque a Grã-Bretanha ela é uma ilha e estava bem preparada para uma guerra naval, lembrando todo o histórico da marinha inglesa, a mais poderosa do mundo, e Hitler preferiu evitar esse meio e optou por uma guerra no ar que também foi fatal. Com essa derrota, Hitler ele acaba deixando a Inglaterra para depois e vai se dedicar a outras áreas de ocupação. Os aviões de guerra dessa época eram uma tecnologia muito sofisticada, totalmente diferente dos aviões da Primeira Guerra Mundial e que foram muito usados na Guerra Relâmpago travada por Hitler e os países da Europa. Então, uma outra área de ocupação, o Egito, Mussolini, chefe de Estado da Itália, entrou na guerra ao lado da Alemanha, com o objetivo de ocupar territórios do norte da África, principalmente porque ali estava concentrado as colônias francesas e inglesas, principalmente o Canal de Suez, que fica no Egito, e cortar as relações da Inglaterra com suas colônias. Os Balcãs, que foi o epicentro ali da Primeira Guerra Mundial, também foi uma área de bastante interesse dos exércitos do eixo. Importante fornecedor de petróleo e trigo para os alemães, as tropas nazifascistas entraram na Romênia em abril de 1941. A Grécia e a Iugoslávia foram ocupadas nesse mesmo ano. Iugoslávia seria aquele país em que o pan-eslavismo da União Soviética, da Rússia e da Sérvia tanto lutaram para unir os povos eslavos num país só. Eles conseguiram com o final da Primeira Guerra Mundial, ocupado em 1941 pelo exército nazi-fascista. E aí, a União Soviética, após 1941, parte da Europa estava sob o domínio alemão e Hitler decidiu invadir o território da União Soviética, descumprindo o Tratado de Não Agressão entre os dois países. Então, a Operação Barbarossa. Stalin, achando estar protegido pelo Pacto de Não Agressão, não acreditava que isso pudesse acontecer, porém estava preparado se caso acontecesse. No entanto, na madrugada de 22 de junho de 1941, o exército nazista cruzou a fronteira do território soviético. Era o início dessa operação. Está aí, a grande batalha da Segunda Guerra Mundial contra dois ditadores altamente violentos e sanguinários, movidos por sentimentos nacionalistas e que não se importavam com a vida de pessoas que não fossem de seus países. A invasão da União Soviética pelos nazistas envolveu mais de 4 milhões de soldados em uma frente de batalha enorme. O objetivo era controlar os recursos naturais da União Soviética, em particular o petróleo, a produção industrial e combater o comunismo. De início, a operação alemã foi vitoriosa e conseguiu atingir seus objetivos. Ainda em 1941, as tropas de Hitler chegaram aos subúrbios de Moscou. Porém, essa aparente vitória não era, na verdade, algo para se comemorar, porque, usando a mesma tática dos czares russos contra Napoleão, a ideia era recuar
destruir os campos para evitar que o exército invasor tenha como se reabastecer, e ainda tinha a questão de um inverno rigoroso que os invasores não estavam prontos para enfrentá-lo, levando esse recuo ao exército invasor se interiorizar, entrar nesse inverno soviético achando que estavam diante de uma fácil vitória. E veremos na próxima aula que essa aparente vitória se tornará na maior vergonha do exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, gente, revejam essa aula e também realizem suas atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.